Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari Andrade. E eu sou a Ju Reis e nós falaremos sobre transição capilar. Quer saber mais desse processo que dá um trabalhão, mas que dá um resultado maravilhoso? Então vem com a gente e roda a vinheta! Ju, eu já finalizei a transição, eu passei 9 meses. Pois é, Mari, eu fiquei 8 meses em transição. Acho que um ponto a se pensar antes de começar a transição capilar é por que eu quero transicionar. Cada um vai ter uma motivação. A minha maior motivação a fazer a transição capilar, no início lá de tudo, é porque eu me sentia muito presa. Eu sou um espírito livre e eu não me sentia livre para tomar um banho de mar, para fazer um exercício físico. Nem na escola eu fazia educação física, eu ficava com medo assim de suar o cabelo, de aparecer ali as duas texturas. Então eu queria essa liberdade. Eu queria a liberdade que as pessoas que tinham cabelo já liso ou ondulado ou que tinham cabelo natural viviam sua vida tão leve. Eu queria isso para mim. Então minha maior motivação era dentro de mim, de tipo ser livre e em segundo plano, né? Também mexe com a autoestima, porque eu nunca estava feliz ali com aquela imagem. Só que eu estava para estar dentro de um padrão que não me pertencia ali, né? Eu sabia que em algum momento eu teria que fazer alguma coisa para que isso mudasse. Eu fiquei 9 meses na transição que deu certo, porque sim, eu passei por 3 transições até dar certo. Foi muito difícil o processo inicialmente, porque quando eu fiz a minha primeira transição, eu quis passar com texturizações. E na época, muita gente não fazia ainda, não tinha conhecimento, não se falava muito de transição capilar. Então, eu morava no interior do estado da Bahia e muita gente tinha preconceito mesmo. E quando eu comecei a fazer transição com texturização, eu fazia coquinhos na cabeça inteira. E aí, no dia seguinte, ele estava totalmente texturizado e totalmente diferente do que eu vivia, né? Porque eu vivia com cabelo chapado, alisado. As pessoas se chocaram e até que eu passei por um processo muito difícil das pessoas brincarem com minhas fotos com cabelo texturizado e eu não consegui seguir em frente na primeira transição por isso, porque eu me importava muito com o que os outros falavam, sabe? E ver minha imagem sendo exposta daquela forma foi muito forte. Eu nunca tinha passado por um episódio de racismo tão assim aberto, tão público. Foi uma parte que me fez desistir na primeira transição. A minha segunda transição eu quis passar com as duas texturas porque lidando com ela, fazendo chapinha mesmo. Eu sei que atrasa um pouco o processo de transição capilar, mas eu não queria passar por aquilo de novo, de fazer a texturização e ter o meu processo exposto daquela forma, de uma forma tão forte, que não afeta só a mim, quanto a minha família, a minha comunidade, as pessoas que são parecidas comigo. Foi difícil, eu fiquei transicionando, passando chapinha, mas tendo um cuidado a mais. E quando aparecia, assim, um pedacinho do cachinho que começava a nascer, assim, era uma alegria, assim, pra mim, porque eu ficava pensando, vai dar certo, vai dar certo. Só que eu fui meio que burra nessa época, porque eu via muitos vídeos na internet e tinham pessoas que faziam aquele processo químico de bigodinho. Aí eu pensei, será que dá certo se eu colocar o bigodinho só na ponta alisada e deixar a minha raiz ali? Só que deu o que todo mundo já prevê, né? Você aí de casa já tá prevendo no que deu. Acabou pegando a química na parte que estava natural do cabelo e foi por água abaixo, teve corte químico. E eu tive que cortar o cabelo e aí meu Deus, eu vou desistir. E aí eu cortei o cabelo bem curtinho, voltei a alisar, fiquei bem triste. Só que eu sou guerreira, eu sou brasileira. E eu tentei de novo. Essa é a importância de você ter o propósito, porque você tenta quantas vezes for preciso para conseguir. E na minha terceira transição, eu já tinha formado na faculdade, eu já tinha uma mente um pouco mais aberta para essas questões raciais e eu tinha a mente mais aberta de não ouvir muito o outro. Porque eu passei a minha vida ouvindo o que o outro tem a dizer sobre mim, sobre minha estética. E chegou um momento que eu tive o apoio, eu tive a rede de apoio em casa, eu tive um companheiro que me apoiou também. E isso é muito importante porque mexe com a nossa autoestima. E aí ele me apoiou em colocar tranças, box braids, que são as tranças assim, que são penteados protetores. E eu vi ali uma oportunidade de passar por essa transição de uma forma mais leve. Porque eu me senti linda. Pela primeira vez eu tava numa transição me sentindo maravilhosa. Aí eu tive forças porque eu comecei o trabalho com a internet, então eu comecei a ajudar pessoas que estavam passando por esse processo. E eu pude ser
para muitas meninas e mulheres o que eu não tive antes nas primeiras transições, de ser ali a rede de apoio, mesmo que eu não conhecesse aquelas pessoas pessoalmente, eu sabia que eu tinha o apoio delas e que eu poderia ser esse apoio para elas. Então eu fiquei transicionando com tranças box braids, eu fazia manutenção a cada 3 meses e via meu cachinho, e quando eu via aqui na parte da nuca o cachinho se formando, eu... Ai, meu Deus, vai acontecer. Foi um processo mais leve o terceiro, porque acho que eu merecia isso, né? De ser mais leve ali naquele momento, porque já foi tão pesado a vida durante os outros processos que eu acho que eu merecia esse presente de ter a transição top, porque eu me senti linda, eu inspirei várias mulheres e também tive esse apoio, que foi aí que eu consegui fazer o Big Shop. Com 9 meses, eu nem esperei muito tempo, achei que ia ficar mais tempo, porque eu me preocupava muito com o que as pessoas diziam. Mas ali, naquele momento que eu cortei o cabelo, que tava curtinho, eu ainda tava me sentindo maravilhosa, eu falei, esse é o momento, eu vou tirar as tranças, e assim, foi libertador. Pois é, Mari, eu fiquei 8 meses em transição capilar. Foi um momento muito desafiador na minha vida, porque eu não sabia nem o que era transição capilar, na verdade. Então eu só tinha desejo ali de parar de fazer químicas, porque ficar horas e horas sentada numa cadeira, alisando meu cabelo, sentindo aquilo queimar, realmente me causava muita frustração. Eu perdia tempo, eu perdia dinheiro, e eu também comecei a pensar no porquê que eu estava fazendo aquilo. E não tinha sentido para mim porque as respostas sempre estavam vinculadas a pessoas terceiras. Então eu alisava o meu cabelo porque as pessoas diziam que eu precisaria, no caso, ter o cabelo liso. E a partir daí, então, em julho de 2019, eu fiz a minha última química progressiva. Em dezembro, eu fiz o meu primeiro grande corte e eu mantive a franja só lisa. Quando foi em maio, eu já não aguentava mais 2 texturas no meu cabelo. Então foi o momento que eu decidi que eu precisaria cortar aquilo, já estava me sentindo confiante e eu mesma em casa cortei. Porque o meu processo foi difícil. Eu já estava perto do casamento, faltavam só 3 meses desde do meu primeiro corte. E as pessoas falavam muito sobre aquilo, que eu não teria penteado, que o meu marido não gostaria mais de mim por ter cabelo curto, que homens olhariam de uma forma diferente, que no meu mercado de trabalho, ali na minha profissão, eu não seria tão aceita. Então aquilo foi causando muito desgaste no momento que eu não sabia ainda filtrar essas opiniões. Mas a partir do momento que eu comecei a entender que eu precisaria extrair essas coisas, a transição fluiu de uma forma muito mais leve. Eu acho super importante ter uma motivação, porque isso nos ajuda a ir mais longe. Pois é, Mari, e por isso muitas pessoas desistem da transição capilar, porque elas pensam tanto no desafio que elas esquecem dos resultados. E tá tudo bem se você não conseguir finalizar a sua transição capilar. É um processo muito pessoal e você precisa do seu tempo. Mas a nossa missão aqui é não soltar a mão de quem está passando por esse processo, por isso a gente vai explicar um passo a passo da transição capilar para ter mais chances de sucesso. É importante lembrar que nós estamos aqui dando algumas dicas, mas não existe fórmula mágica, cada um tem o seu processo. Sim, e agora a gente vai contar o que a transição capilar significa na prática. Ela é uma técnica em que a gente abandona a química no cabelo. E isso inclui escovas químicas, botox capilar, relaxamentos, selantes e químicas no geral. É recomendado que nesse processo a gente pare ou diminua o uso do calor no cabelo. E isso porque é um momento em que você vai buscar a saúde capilar. E a gente sabe que o uso errado ou excessivo de secador, modelador, chapinha faz o cabelo ressecar e perder massa capilar. Mas aí você vai dizer, como eu vou conviver com 2 texturas diferentes sem usar o secador? Então eu reforço que o que nós estamos falando aqui é o ideal, mas cada pessoa vai tratar a sua transição capilar de um jeito, não existe fórmula mágica. É um processo que exige muita paciência. Outra coisa que todo mundo precisa saber é que é um processo que demanda muita atenção e muito cuidado com o cabelo. Quem está de transição capilar vai demorar mais tempo para finalizar o cabelo, para descobrir o jeitinho que gosta de usar ele, e é preciso manter o foco em tratamentos como hidratação e nutrição. Perfeito, Mari.
As pessoas também precisam entender que é um momento que, além do cabelo precisar de mais atenção e cuidado, a gente precisa se atentar aos produtos usados. Então não é legal usar produtos que não sejam liberados, ou seja, aqueles que têm qualquer tipo de derivado de petróleo. A Toa de Cacho tem vários produtos liberados e veganos que são essenciais para sua transição capilar. Inclusive, a gente vai ter um episódio dessa série todo dedicado aos tratamentos. Então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder. Nessa série, nós ainda vamos falar sobre finalizações especializadas ali na transição capilar, além do Big Shop ou famoso BC, que é o grande corte que tira toda a química do cabelo. Agora, Ju, para motivar quem está nos assistindo, eu quero saber qual foi a melhor parte, a maior alegria durante a sua transição. A minha maior felicidade na transição capilar, sem dúvidas, foi ver os meus caixinhos surgindo ali novamente, porque faziam anos que eu não sabia nem o que era ter meu cabelo natural de novo, e as pessoas sempre falavam que ele jamais voltaria à sua forma de origem. E também ouvir relatos de pessoas dizendo que estavam se inspirando na minha transição capilar para começar a transição delas. Não existe nada melhor no mundo do que saber que você consegue ajudar alguém por algo da sua vida. E você, Mari, me conta como você se sentiu. A minha maior alegria durante a transição capilar, com certeza, é ver as pessoas se inspirando em mim, também, como o Ju falou. Porque aquilo me deu uma força. As meninas achavam que eu estava dando força para elas, só que ao mesmo tempo elas me davam uma força de continuar, porque eu sabia que tinha alguém ali que estava se inspirando em mim. Então, quando você tem um propósito desse, que é tão lindo, de inspirar pessoas, mulheres e meninas negras, principalmente, que é a maior parte do meu público, eu me sentia forte, eu me sentia imbatível. Então, a minha alegria era ver cada relato, cada fotinho do cabelo pequenininho, do Big Shop. Quando eu via meu cabelo aqui, principalmente na nuca, todo cacheadinho, aquilo ali me dava uma força, me dava um desejo de me conhecer nessa minha versão assim mais pura de mim, que aquilo ali era a minha alegria. E é essa alegria que eu quero que todo mundo sinta. Bom, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e comenta aqui embaixo se você tá passando, já passou ou pretende passar pela transição capilar. Então fica ligadinho que em breve a série volta para falar de cuidados com o cabelo durante a transição capilar. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!